Olá pessoal, a aula de hoje então a prof vai explicar como resolver problemas com números fracionários quando se conhece o inteiro. No exemplo 1, você sabia que o Brasil possui 27 unidades de federação, 26 estados e um distrito federal, distribuída em 5 regiões: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul? A região Nordeste tem a menor quantidade de unidades da federação, 1/3 do total. Para obter a quantidade de unidades da federação pertencentes à região Nordeste, podemos calcular 1/3 de 27. Observe. Bom, aqui a prof tem a representação, que cada bolinha dessa representa uma unidade, tá? Então, temos um total aqui de 27 unidades. Está pedindo ali 1/3. O que acontece? Então, a gente sabe que 3/3 é o total, que é o meu inteiro aqui. Se eu quero saber apenas 1/3, então eu vou dividir esse meu inteiro de 27 unidades por 3. E aí eu vou obter, dividir por 3. Eu dividido por 3, eu vou ter 3 unidades, 3 partes de um inteiro. Então, uma parte desse terço, tá? Uma parte desse terço vai dar quantas unidades? 2, 4, 6, 8, 9. Então, eu tenho que o total é 27, que é o meu inteiro. Nós dividimos em 3 partes. Então, eu tenho aqui 1/3, 2/3 e 3/3. Eu quero saber somente 1/3. Quanto corresponde? Quantas unidades tem? Então, tem 9 unidades. Então, a região Nordeste é formada por 9 unidades da federação. Exemplo 2. A professora Vera faz treinos físicos alternando corrida e caminhada. No treino de hoje, ela percorreu 4.400 metros, sendo 3/5 de corrida e o restante de caminhada. Quantos metros a professora Vera correu? Quantos metros a professora Vera caminhou? Bom, se está dizendo ali que 3/5 é corrida, então o percurso todo é 5/5. Desses 5/5, a gente sabe que é o total de 4.400 metros. Para me saber quanto é 3/5, quanto que é esse 3/5 em metros, então nós vamos fazer o seguinte: 4.400 metros, nós vamos dividir por 5, que é o total do percurso. Eu vou ter em cada 1/5 de percurso 880 metros. Se ela correu 3/5, então eu vou fazer o quê? Pegar 880 metros vezes 3, que vai dar um total de 2.640 metros. Então, ela correu 2.640 metros. E caminhou 2/5. Então, 880 vezes 2, 1.760 metros ela caminhou. Tá? Então, a prof. Vera correu 2.640 metros e caminhou 1.760 metros. E agora, a prof. vai explicar problemas, como resolver problemas com números fracionários quando não se tem o inteiro, diferente da primeira parte. Então, preste atenção. Num evento, 120 lugares corresponde a 3/5 dos lugares já ocupados. Quantos lugares ao todo possui neste evento? Bom, 3/5 corresponde a 120. Então, eu sei que o total de lugares neste evento é 5/5, certo? Então, o que nós precisamos saber? Nós queremos saber quantos lugares possui ao todo neste evento. Então, nós vamos fazer o quê? Esse 120, nós vamos dividir por 3, tá? Que está dizendo que está 3/5, então é 120 lugares. Então, 120 eu vou dividir por 3, que vai dar 40. Então, cada 1/5 corresponde a 40 lugares.
Se eu tenho 5 quintos, que corresponde ao total de lugares, então 40 vezes 5, eu vou ter 200 lugares ao todo neste evento, certo? Na número 2, exemplo 2 aqui, no caso da continuação, né? Exemplo 3 e exemplo 4, tá? Que 1 e 2 foi lá na primeira parte. Então, exemplo 4 aqui, ó. Para revestir 3/4 de uma parede, foram empregados 180 azulejos. Quantos azulejos são necessários para revestir toda a parede? Bom, 3/4. Então, eu sei que a parede toda é 4/4, tá? Que corresponde a um inteiro. Então, nós precisamos saber quantos azulejos são necessários para revestir toda a parede. Então, se eu sei que 180 corresponde a 3/4, então o que acontece? Eu vou fazer 180 dividido por 3. E aí, eu tenho aqui 60 azulejos. Eu sei que 60 azulejos eu consigo cobrir ali, ó, 3/4. Se eu sei que o total da parede é 4/4, então eu vou fazer o quê? 60, tá? Esse 60 corresponde a cada 1/4 da minha parede, tá? E eu sei que 3/4 da parede é 180. Então, esse 60 eu vou multiplicar por 4, que é o total da minha parede. Então, 60 vezes 4, 240. Então, eu vou gastar 240 azulejos para revestir toda a parede. Certo, pessoal? Após essas explicações, vocês podem dar andamento aos exercícios enviados no sistema. Ok? Um beijão da prof e uma boa aula.